Corinthians tem mais de 130 milhões de reais confirmados, só que em dívidas na FIFA. E informação garante que o Grupo City está de olho no volante Ranieri e o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Bragantino fora de casa, buscando a vitória para entrar de vez em uma briga pela Libertadores da América da próxima temporada. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Bragantino fora de casa, buscando a vitória para entrar de vez em uma briga pela Libertadores 2026. O Corinthians finalizou na tarde de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Bragantino, jogo que acontecerá às 19 horas no estádio Cícero de Souza Marques e será válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, após a ativação na academia e o aquecimento do gramado, o Dorival Júnior comandou um exercício tático de 10 contra 10. Após esse trabalho, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Grêmio na vitória do último domingo, retornaram à parte interna do CT e fizeram mais uma atividade regenerativa. Os demais jogadores permaneceram no campo para outro trabalho tático. Corinthians que volta a campo hoje, buscando a 4ª vitória consecutiva no Brasileirão e para entrar de vez em uma briga rumo à Libertadores 2026, Dorival terá problemas. O paredão Hugo Souza ficou de fora devido a um trauma na coxa esquerda sofrido no último domingo. O lateral Hugo Farias também será ausência, ele sentiu uma lombalgia e ainda o Dorival não contará com o volante André, que já iniciou o processo de transição, e também o atacante Vitinho, que segue tratando de uma lesão no menisco. Por outro lado, 3 reforços importantes, Maicon Ranieri e Breno Bidon, que cumpriram suspensão na vitória contra o Grêmio, estão de volta e ficaram à disposição do treinador Dorival Júnior. Então, com isso, uma provável escalação do timão para esse jogo de hoje tem Felipe Longo, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Maicon, Ranieri, André Carrilho, Rodrigo Garro, Memphis e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: Corinthians tem que vencer para realmente confirmar a boa fase. Vamos enfrentar uma equipe que não vence já há vários jogos. Vamos enfrentar uma equipe que já esteve nas proximidades da parte de cima da tabela e hoje já está se aproximando da parte de baixo. Então, Corinthians tem que tirar proveito. Em caso de vitória do Timão, que é o que todos nós queremos, dependendo da combinação de resultados, poderemos terminar essa rodada apenas 3 pontos atrás da equipe que está na 6ª colocação, que hoje é o Botafogo. E depois dessa partida, restarão ainda mais 6 rodadas de Campeonato Brasileiro, então poderemos dizer que o Corinthians entrará de vez por uma briga visando a Libertadores do ano que vem. Então, extremamente necessário confirmar a boa fase e vencer a equipe do Bragantino nesse jogo de hoje. Absolutamente que a ausência do paredão Hugo Souza acabou pegando todos de surpresa, mas eu particularmente tenho confiança que o Felipe Longo vai conseguir fazer mais um grande jogo, assim como ele fez naquela vitória contra o Vitória fora de casa. Então é aquilo que eu sempre falo a vocês, independente de quem entrar em campo, as nossas funções é sempre nós torcermos para que o Timão conquiste a vitória, e eu tenho confiança que sairemos hoje de Bragança Paulista com mais 3 pontos. E agora vamos falar sobre informação que o Grupo City está querendo um dos principais jogadores do Timão, que é o volante Ranieri. O Ranieri chegou ao Corinthians no início da temporada passada. Ele se tornou uma das primeiras contratações da gestão do ex-presidente, o presidente que foi destituído, o Augusto Melo. Ranieri, que teve um bom início, depois ficou em baixa, acabou dando a volta por cima e hoje o Ranieri é um dos principais jogadores
do atual elenco. Titular absoluto, atleta extremamente inteligente na transição ofensiva e um marcador sensacional. O Ranieri não tem bola perdida, marca forte e sempre com lealdade. Como eu disse, o Ranieri é um dos principais nomes do Timão, devido à sua qualidade, devido ao futebol que ele vem apresentando. Pelas informações do apresentador Neto, o Grupo City está de olho no jogador e está planejando uma proposta milionária ao Corinthians. Até o momento não tivemos nenhuma informação sobre qualquer tipo de proposta ou pelo menos uma sondagem dentro do clube, mas fato é que o Ranieri é um jogador que vem se destacando, então possivelmente mesmo pode ser que alguma coisa esteja acontecendo por ele. Ranieri, que como eu disse, chegou no ano passado. Desde que ele chegou, o Corinthians ainda não fez nenhuma renovação com o jogador, mas ele tem uma multa rescisória para o mercado internacional de 100 milhões de euros e hoje estamos falando na casa de 630 milhões de reais. A minha opinião quanto a essa informação do Neto, que o Grupo City quer o Ranieri, é a seguinte. Bom, eu não sei vocês, mas quando falamos de Grupo City, o primeiro clube que vem na minha mente é o Manchester City, que é a principal equipe do grupo. Mas o Manchester City, aliás, o Grupo City tem várias equipes espalhadas pelo mundo. Inclusive, aqui no Brasil, a equipe do Bahia, que acabou levando o Cauê Furquim, nosso atacante da base, há alguns meses atrás, sem ter feito o mínimo de contrato com o Timão, simplesmente se acertando com o jogador. O Corinthians não foi comunicado de nada, simplesmente o Grupo City, através do Bahia, veio, pagou pelo Cauê Furquim e acabou levando o jogador embora. Como eu disse, o Corinthians não aceitou o contrato, não fez nada, não recebeu nenhum contato e o jogador acabou indo embora. Então a situação é a seguinte: o Grupo City quer o Ranieri, primeiramente tem que se acertar com o jogador. Caso o atleta aceite a proposta, é simplesmente pagar a multa rescisória para o mercado internacional, que hoje, como eu disse, 630 milhões de reais aproximadamente. Capitão, você está falando isso porque você quer que o Ranieri vá embora? Absolutamente que não. É um Corinthians que está com transfer ban. Não sabemos como ficarão as questões para contratações do ano que vem. O Ranieri hoje é um dos pilares da equipe, um dos principais jogadores. Mas eu estou falando, se quiserem o jogador e se acertarem com ele, é simplesmente pagar a multa rescisória de 100 milhões de euros. Acabou, não tem muita conversa. Eu, particularmente, acho que o Ranieri é um jogador para ficar pelo menos mais a próxima temporada, tem 28 anos, e é por isso que eu falo, de repente chegar uma grande proposta do futebol europeu, sabemos que a maioria dos jogadores sonham em atuar por lá. Então, se acertarem com o jogador, absolutamente pagando a multa de 630 milhões, para mim, menos que isso, absolutamente, o Corinthians não tem que negociar com o Manchester City. Mas, capitão, tudo isso, Ranieri, qual jogador que será vendido por isso? Depois do que o Grupo City fez com o Corinthians na questão do Cauê Furquim, o Corinthians não pode aceitar menos que isso, pelo menos isso, na minha modesta opinião. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre os mais de 130 milhões confirmados no Corinthians. Mas, infelizmente, eu não estou falando de dinheiro novo, de novas receitas, de algum acordo milionário. E sim, mais de 130 milhões de reais confirmados em dívidas na FIFA. E é sobre isso que falaremos agora. A situação financeira do Timão está bastante complicada. Conforme eu sempre venho falando a vocês, a diretoria vem trabalhando para atrair novas receitas, trazer novo dinheiro, tentativas de fechar um novo acordo pelos number rights da Neoquímica Arena, que hoje está com o grupo Ipera Pharma, tentativas também de fechar um novo acordo de patrocínio no espaço master da camisa, mas está difícil, está complicado para o Corinthians atrair novas receitas. Um dos principais objetivos para atrair novas receitas é regularizar as dívidas que o Timão tem na FIFA. Hoje estamos com um transfer ban já confirmado pela compra não paga do zagueiro Félix Torres junto ao Santos Laguna, transfer ban que o Corinthians sofreu
no dia 12 de agosto e até agora não conseguiu pagar 40 milhões de reais, e aí vamos fazendo as contas. Mais 45 milhões de reais que o Corinthians tem poucos dias para se acertar com o meia paraguaio Matias Rojas, pelo menos até esse momento que eu gravei esse vídeo. Ainda não tínhamos nenhuma informação que o Corinthians conseguiu se acertar com o atleta, e caso o Corinthians não se acerte nos próximos dias, será mais um transfer ban, mais 45 milhões de reais. O Corinthians também, a qualquer momento, pode sofrer a condenação de 25 milhões de reais, tem que pagar ao Tadieres pela compra não paga do Rodrigo Garro, 8 milhões de reais pela compra do José Martínez, que também não foi paga, quase 7 milhões de reais, praticamente 7 milhões de reais, pelos empréstimos do Maicon não pagos, e também mais 7 milhões de reais pela compra não paga do volante Charles. Juntando tudo isso, estamos falando de 132 milhões de reais de dívidas que o Corinthians tem na FIFA. Um transfer ban já está confirmado, conforme eu disse, que são os 40 milhões por não ter pago pela contratação do Félix Torres. E a qualquer momento, mais condenações, infelizmente, poderão cair. Então, a situação financeira do Timão, infelizmente, hoje é caótica. A minha opinião quanto a esses mais de 130 milhões de reais em dívidas na FIFA é a seguinte. Primeiramente, vamos explicar novamente. Apenas até esse momento a compra não paga do Félix Torres, que virou o transfer ban, mas o do Matias Rojas, se o Corinthians não se acertar nas minhas contas, o Corinthians tem até o dia 7 desse mês para pagar, ou seja, são mais 2 dias. O Corinthians tem até sexta-feira. Nas minhas contas, se não se acertar, ou seja, não pagando todo o montante ao jogador ou não entrando em acordo para poder parcelar, será mais uma condenação. A do Garro, a qualquer momento o CAS pode trazer mais uma condenação. Tem também a do Martínez, do Maicon e do Charles. Então é um Corinthians, é uma diretoria que assumiu no começo do mês de junho, que não está sabendo lidar com essas questões. Talvez um departamento financeiro que não consegue arrumar dinheiro no mercado. Então estamos falando de uma situação que acaba comprometendo o planejamento visando 2026. Como que falaremos em reforços enquanto não acertar tudo isso? E esses 130 milhões, mais de 130 milhões, poderíamos estar falando aqui de mais contratações. Imaginem o tanto de jogadores que dariam para contratar com esses valores, mas infelizmente esse dinheiro, se vier, se a diretoria conseguir, terá que ser para pagar essas dívidas, senão o clube continuará impedido de registrar novos jogadores. Então é inacreditável o que vem acontecendo com a saúde financeira do Corinthians. Aliás, o Corinthians não tem saúde financeira, infelizmente. As dívidas do clube vão piorando a situação financeira cada vez mais. Hoje, um Corinthians que tem dívidas na casa de 2 bilhões e 700 milhões de reais. E se não conseguir logo fechar algum acordo, alguma coisa que consiga trazer novas receitas para o clube, infelizmente a situação ela vai piorar cada vez mais. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham dessa informação que o Grupo City está de olho no volante Ranieri. E quanto a esses mais de 130 milhões de reais que o Corinthians tem dívidas na FIFA, o que vocês têm a dizer sobre isso? E quanto à partida de hoje, diante do Bragantino fora de casa, qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, 2-0 para o Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!